Que o Espírito do Amor seja com todos. O programa da Terapia Florianópolis está agora chegando até você e chegando como um hospital do coração e da vida amorosa, como tem sido às quintas-feiras, pastor Bruno Mascarenhas, a Terapia do Amor, né? Exatamente. Nós estamos aqui, inclusive, olhando aqui para o WhatsApp, né? Justamente porque estamos de prontidão para ajudar essa pessoa que quer entrar em contato conosco. Ajudar você que já tentou de tudo e até agora a sua vida está indo de mal a pior. Você tem sido uma pessoa destruída por dentro e já não sabe mais o que fazer. A gente vai a uma matéria que fala sobre os tipos de traição do século XXI. Certamente, descobrir uma traição possa ser uma das maiores dores que alguém pode sentir. Saber que aquela pessoa em que você depositou tanta confiança fez algo que tem o poder de destruir sua admiração e talvez até o seu relacionamento é por vezes quase inacreditável. Mas será que traição apenas tem a ver com intimidade física? A resposta é não. Existem muitos tipos de traição que vão muito além e podem ser bem mais complexas do que imaginamos. Traição física. A mais popular para se referir ao termo é ter intimidade física com alguém que não é seu parceiro. Ter fantasias sexuais sobre outras pessoas. Neste caso, muitos acreditam que a traição em si só ocorre quando os pensamentos sobre a terceira pessoa levam a um comportamento inseguro ou desonesto. Ter sentimentos amorosos por outra pessoa, também conhecida como infidelidade emocional. As linhas para essa traição podem ser um pouco confusas e variam de pessoa para pessoa, mas essencialmente isso se resume a ter sentimentos por um terceiro. Gastos financeiros. Esconder seus hábitos de consumo de sua outra metade pode ser considerado uma forma de infidelidade. A traição acontece quando tais gastos afetam o casal, e ainda assim o traidor insiste em esconder seus gastos, seja pelo motivo que for. Traição virtual. Esse é um dos tipos de traição que estão se tornando cada vez mais comuns e pode ser dividida em dois tipos. A primeira é implicitamente sexual, ou seja, você gasta o tempo vendo filmes pornográficos ou flertando com pessoas em aplicativos de namoro. O segundo pode ser descrito como trair seu parceiro com seu smartphone, pois você gasta mais tempo interagindo com seus seguidores da rede social do que com ele. E apesar de que para muita gente traição não tem perdão, muitos ainda tentam justificar seus motivos. Oportunidade. Acontece por uma circunstância qualquer, mas não há ligação emocional nem ligação posterior. Por exemplo, uma pessoa vai em uma festa durante uma viagem e fica com alguém. Desgaste emocional. Quando se está em uma relação que não vai bem. Autoafirmação. Acontece quando alguém tem baixa autoestima e precisa conquistar pessoas diferentes da que está ao lado para se sentir melhor. Vingança. Descobriu uma infidelidade e quer pagar na mesma moeda. Necessidade do novo. Pessoas que nunca estão satisfeitas, que sempre buscam novos estímulos e traem para sentir a excitação da novidade. E para você, trair tem justificativa? Ou melhor, traição tem perdão? E quando se fala de traição, se fala muito mais da pessoa que está traindo do que da pessoa que está sendo traída. E as pessoas que elas estão sendo traídas, você no caso, de repente, que está passando por essa situação, você tem que entender o seguinte: esse programa é justamente para mostrar a você que é uma solução,
Essa matéria, inclusive, mostra vários casos, né, de traição, né? Mas nós temos a solução para isso. É a traição virtual, é a traição ali presente. São vários tipos de traição hoje. Aliás, por falar em traição, nós temos aqui no WhatsApp mensagens, né? Temos aqui, por exemplo, a Cláudia. Ela diz assim: eu ando muito triste, ando para baixo, não tenho mais paz na minha vida, vivo de cabeça para baixo. Tem 2 filhos presos, olha a situação dela. Minha vida amorosa não dá certo, só passo humilhação. E ela pede oração. Aliás, na última quinta nós falamos sobre a pessoa dar um fim a toda humilhação e toda vergonha. E foi aqui na terapia que a Carolina e o Leandro deram um fim à vida de traição, porque ambos traíram um ao outro, mas houve uma mudança. Quando eles vieram à terapia, obedeceram e deram ouvidos à palestra. Whenever I give it, it comes back to me. And it's wonderful to be giving with my whole heart as my heart receives your love. Oh, ain't it nice tonight we've got each other. O dia do nosso casamento na Terapia do Amor, isso foi muito gratificante, foi muito feliz porque ali foi um sonho que estava se concretizando. Quando eu vi meu esposo em cima do altar, para mim foi o melhor dia, foi um dia magnífico, o melhor dia da minha vida, eu posso dizer, porque foi onde eu vi a minha vida toda, o meu sonho se concretizando em cima daquele altar. Eu vim de uma família onde os exemplos que eu tinha como casamento eram casamentos frustrados, muita traição, muitas brigas, desconfiança. Meus pais brigavam muito e por conta de tudo isso me trouxe muita frustração. Eu me tornei uma pessoa muito complexada, a ideia que eu tinha de casamento era um casamento infeliz. Então desde cedo me envolvi em muitos relacionamentos, todos eles foram frustrados. E um determinado momento da minha vida, eu acabei entrando de um namoro. E dentro desse namoro, acabou acontecendo traições. Após a confissão das traições entre eu e ele, nós fomos convidados a participar da terapia do amor. E ali a gente descobriu, a gente aprendeu que a gente tinha que reconstruir, fazer a reconstrução do próprio eu, que eu tinha que me reconstruir, que eu tinha que ser diferente, a importância do perdão, a importância da confiança no casamento. Eu consegui ter forças para esquecer o passado, esquecer as traições, tudo que aconteceu na minha vida, todos os complexos que eu tinha ali guardado, e dali para frente eu passei a ter uma nova visão. Então, eu e que hoje é minha esposa, nós nos perdoamos, um perdoou o outro, e nós focamos o altar, que seria o casamento. O passado já não nos assombra mais, aquilo já não nos assusta mais. Aprendemos e a cada dia aprendemos a reconstruir, a construir a confiança, aprendemos a dialogar. Eu e minha esposa estamos muito felizes, eu gosto muito dos momentos que nós estamos juntos. Estar junto com ela hoje é muito gratificante para mim, algo que antes eu não observava, eu não via na minha vida, eu não priorizava o meu casamento, eu não priorizava os momentos juntos com a minha esposa. Hoje somos muito felizes, a gente não parou de assistir as palestras da Terapia do Amor, a gente ainda continua, porque a cada dia a gente tem mais e mais a aprender. Hoje somos casados, hoje temos confiança um no outro, o nosso passado não nos assombra mais, temos diálogo dentro de casa, somos companheiros um com o outro. Eu aprendi a ser a mulher que eu tenho que ser, a me colocar no meu lugar, a ser esposa auxiliadora, a deixar ele ser o cabeça da casa, a decidir. Eu estou ali para auxiliar ele e a cada dia mais a gente reconstrói essa confiança. A confiança que lá atrás foi perdida, hoje foi totalmente restaurada. E
quantas pessoas nos acompanham agora estão vivendo o mesmo problema que a gente acompanhou agora na história do Leandro e da Carolina. Brigas, traições, acusações, agressões, quer dizer, problemas que mostram a necessidade da pessoa buscar ajuda. E tem pessoas agora, inclusive, que estão se identificando com isso. Seu casamento é só brigas, é só discussão. Tudo que você tenta dar um jeito para o seu casamento dar certo, dá errado. E você está aí, abatida, entristecida, mas nós estamos aqui para mostrar para ela que é uma solução. Você está aí e você é um solteiro e uma solteira que fica falando, esperando o seguinte, ó, um dia o cupido vai me flechar. Mas às vezes, pastor Bruno, a pessoa está esperando a vida inteira e até agora nada desse cupido chegar, né? Essa frase aí tem sido o lema de muitos solteiros. Você solteiro que está acompanhando agora, talvez você traz isso como um mantra, né? Ela fica na expectativa de que isso vai se realizar, mas o tempo só passa, ela se cansa, ela se entristece e nada acontece. E o que falar das pessoas que parece que o anjo cupido está falhando, a flecha tá meio podre, porque só se envolve com pessoas erradas. É a chamada dedo podre, né? Esse daí é o anjo enganador, só pode, porque para fazer a pessoa encontrar uma pessoa errada, bom, você tem que mudar de anjo, vamos dizer assim, né? Esse anjo forte que é Deus, ele vai mudar a sua situação. Inclusive, quinta-feira nós temos o Momento dos Solteiros, a Hora dos Solteiros aqui na palestra. Na Hora dos Solteiros, nós desmistificamos toda e qualquer frase que um dia tentaram colocar dentro de você. É meia hora só, das 18h20 até as 18h50, mas que vai lhe ajudar a abrir a sua visão para um casamento inteligente. No quarto andar, né? Quarto andar aqui na Catedral da Fé no Auditório. E aqui você pode acompanhar aqui embaixo os horários da palestra desse dia 21 de janeiro. Vamos estar em todos os horários, junto com o pastor Bruno, lutando por você, que é casado, viúvo, divorciado, está no relacionamento e quer uma mudança. Como a Silene, ela tinha vários mitos dentro dela a respeito da palestra, mas derrubou os mitos e aqui encontrou uma felicidade completa. Meu nome é Sirlene, eu tenho 30 anos e eu não gostava da terapia do amor. Eu tinha uma vida sentimental totalmente destruída. Aí, quando eu cheguei na igreja, eu participava de todas as reuniões. Mas, na terapia do amor, eu até levava as pessoas, porque eu achava uma reunião importante, mas que servia para elas. Já para mim, eu tinha um certo medo, porque eu tinha me afastado por causa da vida sentimental. E quando eu retornei, eu só queria voltar para Deus e achava que um dia Deus ia me abençoar. Só que eu não queria buscar pela minha vida sentimental, porque eu achava que um dia ia dar certo, um dia Deus ia trazer a pessoa certa para mim. Só que eu pensava errado, porque eu acabei não cuidando de mim. Eu cuidava de outras pessoas, eu ajudava, mas no meu lado sentimental eu deixava de lado. Mas, conforme foi passando o tempo, uma esposa começou a falar da terapia, começou a me incentivar e começou a falar da terapia para mim. E lá dentro de mim eu comecei a ver uma necessidade, não simplesmente de buscar uma pessoa, mas tratar aquilo que dentro de mim estava interrompendo de me fazer feliz. Então hoje eu vejo que eu atrasei muito a minha bênção porque eu deixei de cuidar de mim primeiro. E eu comecei a ir na terapia, comecei devagarinho, comecei a ver que eu precisava cuidar de mim, que eu precisava arrancar os traumas, né, que tinha dentro de mim, que tinha ficado do relacionamento passado. E foi aonde Deus me abençoou. Eu conheci um obreiro também, onde a gente começou a se conhecer, começou a conversar e a gente acabou que a gente começou a namorar. E noivamos e hoje a gente, dia 22, vai fazer 3 meses de casado. E o meu casamento hoje tá uma bênção. A gente serve a Deus também na terapia do amor. Todo aquele trauma, todo aquele preconceito que eu tinha antes de chegar na terapia, tudo acabou. Hoje eu tenho prazer de ir na terapia do amor porque eu sei que é uma área muito importante da nossa vida.
Quem disse que o amor pode acabar ou apagar? Quantos nos acompanham agora e viram na Silene um tipo de problema que ela está enfrentando, que a Silene não enfrenta mais? Ou seja, um relacionamento frio, um relacionamento de aparência, um relacionamento que não dá certo. E para as pessoas que estão assistindo, a situação é séria. Por exemplo, nós temos aqui o caso da Jaqueline de Luca. Ela diz assim: o ano 2020 para mim foi muito difícil. Engravidei de um rapaz, e ao qual ela diz, dei o melhor de mim para ele. Depois de engravidar e a barriga começar a crescer, ela diz assim que ele começou a tratar ela com grosserias. Ela começou a notar que ele estava dando em cima das amigas dele, e agora ela está como mãe solteira. Ela tem até medo de se relacionar com alguém de novo. Na verdade, amiga, você vê que situação você vem vivendo no amor. Primeiro, você tem que curar o seu interior, porque você já não acredita mais em nada, você se precipitou nesse relacionamento e não é à toa que você, neste momento, acompanha o programa Em Busca do Amor. O espírito do amor, ele quer reconstruir a sua vida. Só que você precisa dar lugar para ele, você precisa se achegar a ele. Nos procure nessa quinta-feira aqui no centro. E a terapia do amor não é apenas aqui no centro de Florianópolis, não, na Mauro Ramos 1310, mas em todas as igrejas universal aqui de Santa Catarina, aonde nessa quinta-feira você e todos que nos assistem agora vão conseguir vencer o passado e os seus problemas, como essas pessoas também venceram aqui na terapia do amor. Nós vamos acompanhar vários depoimentos que mostra que de fato não importa o problema que a pessoa esteja passando, se é no casamento, se é na família, tudo muda. Qual o nome da senhora? Aldenisa. O seu nome? Não. Como é que você estava no seu interior quando chegou a terapia do amor? Quanto tempo você faz a terapia do amor, Aldenisa? Já tem uns 4 anos que eu faço aqui em Florianópolis, né? Aí eu vinha para a igreja e ele não vinha, mas eu sempre vim. Sempre vim. E agora tem uns 3 dias, acho que 4 vezes que ele veio comigo. E eu estou bem feliz, né? Porque eu sempre olhava a cadeira ao meu lado e estava vazia. O pastor dizia, abraça seu companheiro, ele não estava aqui. E esse casamento já está há quanto tempo? Tem 3 anos. 3 anos de casado. Sim. E antes dele você já tinha sido feliz no amor? Não. Chegou a casar alguma Não, vez? cheguei noivado, mas não deu certo. Foi frustrado, né? Então você vinha nesses anos lutando para o Samuel estar na terapia com a senhora? Sim, ele está aqui comigo. E hoje ele está. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Olha que coisa gloriosa. Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Otília. Dona Otília, a senhora usou o cordão para quê? Assim, eu estou usando desde a primeira reunião, né, que eu vim. E a partir da primeira vez que eu saí daqui com o cordão, eu já obtive bênçãos e cura dentro da minha casa. Tá, e quem estava doente na casa da senhora? Geral. Minha família sempre funcionou direitinho, né? De um tempo para cá começou. Era doença, ou era encrenca, brigas assim, confusões que a gente nunca teve, né? E essas brigas, era quem? A senhora com o marido, com o filho, como é que era? Não se entendia, não... Sabe, porque eu sempre procurei Deus, sempre procuro, né, apaziguar e coisa, daí eles vinham contra mim, né? Eu estava sem forças, o que eu fiz? Eu corri aqui. E graças a Deus eu me socorri e já está assim, bem melhor. Quer dizer, a senhora pegou o cordão, a senhora tem orado com esse cordão na sua casa lá, cessou as brigas, as doenças. Melhorou assim, tá bom, tá bem melhor do que estava antes, assim, houve curas. A minha filha estava assim, dentro do quarto fechada, uma pessoa que recém se formou, que tinha um bom trabalho, eu não queria mais sair. Simplesmente. Ficou isolada? Isso mesmo. Daí, quando eu comecei a vir aqui, ela melhorou. Meu marido começou a se revelar também, mas agora, graças a Deus, já está tudo. Tá tudo bem. Ou seja, o pacto para a vida amorosa funciona. Deus abençoe a senhora. Qual o nome da senhora? Gládias. A senhora já está fazendo o pacto do cordão de 3 dobras, dona Gládias. Sim. Qual é a vitória que aconteceu, que vem acontecendo através desse pacto?
A minha filha, ela odiava o pai dela, Deus, e quando a gente separou, Deus os 10 anos, ela está com 25 anos, e ela não falava com ele, ela odiava mesmo. E eu comecei a fazer por eles. E numa quinta-feira eu cheguei em casa, 3 semanas atrás, e ela disse para mim, mãe, eu liguei para o meu pai, perdoei ele e comecei a falar com ele. E não tem mais ódio dele. E há quanto tempo esse ódio havia entre a filha e o pai? Há mais de 15 anos. Mais de quanto tempo? De 15 anos. Então o Deus do cordão de 3 dobras está trabalhando com força na família da senhora. Com certeza. Bem forte para o nosso Deus. Mais vitórias virão. A Otília, a Gladys, a Valdenise e o Samuel tomaram posse da promessa de Deus, porque nós não podemos viver em cima de ilusão. Quando a pessoa espera o cupido um dia vir flechá-la, ela está vivendo de ilusão e não vivendo de razão, né? Ela está usando a emoção, né? Se você vive nessa situação, você viu aí exemplos. Pessoas que chegaram na terapia do amor também viviam debaixo de uma frase emotiva, de uma frase enganadora, mas elas aqui se desconstruíram, foram reconstruindo-se e agora estão aí felizes. Como esse casal, a Paula e o André, aqui na terapia, eles venceram um passado que não foi fácil, vieram de relacionamentos frustrados e hoje vivem uma nova história, um novo tempo. Sabe por quê? Porque vieram, obedeceram na perseverança. André, como é que estava a sua vida amorosa quando você chegou na terapia do amor? Então, pastor, eu cheguei aqui destruído. A primeira reunião que eu cheguei foi na terapia, porque eu estava sofrendo a vida sentimental, saí de um relacionamento de 10 anos, enfim, o chão saiu dos meus pés. Eu comecei a dar início de depressão, querendo me matar, e aí foi acarretando vários problemas financeiros também, enfim. Eu cheguei aqui chorando, desesperado. Achei que aquela situação não ia passar, parece que ia permanecer, né? E esse relacionamento de 10 anos acabou por causa de quê, André? Pastor, é aquilo que tem sempre falado na terapia. Faltou que ali, ó, plantar, né? Tratar bem, né? Sempre cultivar o amor ali entre o relacionamento, né? Se esfriou esse relacionamento. Se esfriou. Então, é o que é pregado na terapia. Então, acabou se esfriando. Houve traição da minha parte também, né? Ela sabe. Contei para ela, para ex. Enfim. Aí eu cheguei sofrendo aqui na terapia. Você chegou com o coração partido. Partido mesmo, assim. Eu achei que o mundo tinha acabado para mim. E você, Paula? Então, antes de eu conhecer a terapia, eu tive um relacionamento, né? Era um relacionamento que não dava certo, tinha brigas e também, assim, a gente terminava, voltava, ficava naquilo e também não tinha apoio da minha família, né? Porque eles não queriam que eu tivesse um relacionamento com aquela pessoa. E quanto tempo demorou de terapia do amor até você conhecer ela? Uns 3 a 4 anos. Como é que foi esse encontro aí? Eu vi ele e assim, pastor, como eu já estava buscando, estava pedindo a direção para Deus, eu fui saber sobre ele. Pesquisei sobre a vida dele, para depois eu chegar nele. Você foi com cautela, você foi com paciência, você foi com equilíbrio. Sim, senhor, foi isso mesmo que eu fiz. Quanto tempo vocês namoraram, noivaram e hoje estão quanto tempo casados? A gente namorou 9 meses, aí logo em seguida casamos e agora a gente está com 4 anos, né, amor? 4 anos casados. Você que viveu 10 anos em um outro relacionamento, o que é esse relacionamento de 4 anos com o cordão de 3 dobras, com esse Deus à frente dele? Não tem comparação, pastor. É grandioso porque um respeita o outro, tem respeito, tem compreensão. A primeira coisa é o temor a Deus, né? Ao obedecer a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, porque daí eu vou colocá-la também. Então, se eu trato a Deus, né, com temor que eu não vejo, imagina ela que está do meu lado todos os dias, né? E o Senhor Jesus nos ensina isso. E você, Paulo, o que tem a falar desse relacionamento, desse casamento? Então, pastor, é uma bênção, né? Porque, assim, eu estava na terapia buscando, quando a gente tinha se conhecido, né? Buscando, fazendo meus propósitos para que Deus viesse abençoar. Feliz hoje? Muito feliz. Bem forte para o nosso Deus. O senhor vê que não é difícil a mudança da vida de uma pessoa. É a pessoa assistir um programa como esse, vir à terapia e perseverar. E na última quinta nós tivemos inúmeras pessoas que assistiram a programação e vieram até a palestra. Elas venceram, né? Elas venceram a distância da casa delas até aqui a catedral. E isso
trouxe o benefício para elas. Você vai ter esse benefício também se você fizer o mesmo. Faça como a Janaína, ela não aceitou o casamento destruído e veio em busca da reconstrução do relacionamento e recebeu a resposta. Qual o nome da senhora? Janaína. Janaína, qual a sede da senhora que foi saciada com o tratamento da água? Pastora, a minha sede era para uma transformação de vida, da minha vida sentimental, que eu cheguei aqui com a vida destruída, né? Destruída. Um casamento de 8 anos que não dava certo. Que a gente tinha tentado de diversas maneiras, assim, mas sempre tinha brigas constantes, ofensas verbais. E nesse ano eu comecei o propósito, que é esse da água, que é para mudança, né? Com 3 semanas desse propósito, eu comecei a ver uma diferença no meu marido e minha também. A gente que não sentava para conversar, ali a gente já começou a ter um diálogo. Foi o que o senhor falou agora, né, do diálogo. Eu também pedi por uma troca de espírito minha, porque eu não tinha, mesmo estando dentro da igreja, eu também não tinha uma conduta errônea, né? Tipo, tu tem que ser humilde para reconhecer o teu erro. Eu também era muito brava, muito briguenta, muito... Tudo para mim, como diz o pastor, era motivo para uma discussão. Então, eu comecei a reparar o erro em mim. Para querer ter uma resposta do meu marido, uma mudança na minha casa, eu comecei a mudar a minha conduta. Comecei a mudar que eu via que muitas vezes, meu marido, ele falava, por ser uma mulher de Deus e ele não tá na presença de Deus, eu que tinha que mudar o meu comportamento. Aí eu comecei a mudar, foi aí que eu comecei a ver a diferença. Cada vez que meu marido falava alguma coisa, eu me calava. Porque eu sabia que, como é que ele ia ver ter uma diferença nele se ele não visse uma diferença em mim. E usando a água? E usando a água do tratamento. Cada vez que eu chegava em casa, fazia um suco, botava água. Fazia o café, botava água. Eu ia passar um pano na casa, tinha uma área da casa lá que era mais, eu vou dar um exemplo, tá? O meu marido, ele estava dormindo fora da cama. Ele estava 4 meses fora do quarto. Eu fui lá e eu joguei a água lá e eu determinei para Deus que eu não aceitava mais aquela situação. Isso daqui eu posso falar porque era verdade, tá, gente? O meu marido, ele saiu da cama em dezembro e ele voltou agora em março, quando eu comecei a fazer o tratamento da água. E assim, quando tu põe Deus à frente, né? Deus, ele resolve todas as causas que eu tô falando para vocês aqui, é fato e é prova. Que às vezes tu desiste de lutar por achar que Deus, ele não vai fazer. E ele faz. Eu sou prova. Chegou a hora de você dar um fim a essa sofrência que você está enfrentando. Deus não faz mágica, ele faz milagres. Quer dizer, ele precisa da participação dessa pessoa para ele agir. Se você se colocar de pronto, inclusive é até um desafio que a gente pode lançar. Um desafio a você que está aí triste, angustiado e vive só chorando. Chorando porque acreditou em tantas frases que não te serviram para nada. Vem, faz um desafio de você vir, obedece. Porque se ela obedecer, poxa, quantos testemunhos a gente passou aqui? Quantos relatos, quantas pessoas que vieram e receberam a resposta de Deus? Horário que o senhor vai estar na quinta-feira, agora 21 de janeiro. 7 horas da manhã, às 10 horas da manhã e às 15 horas. E na hora dos solteiros, às 18h20 no auditório. Quem espera pelo cupido um dia lhe flechar, está esperando pelo acaso. Vida amorosa não é resultado do acaso, não. É resultado de investimento. Separe um tempo, esteja conosco. Ao meio-dia eu vou estar, principalmente às 19 horas, na noite para a vitória amorosa e familiar. Que Deus abençoe a todos até quinta-feira.